na Justiça do Trabalho funciona muito melhor do que, né, Ah, na Justiça Estadual, né? o Ministério Vocês têm Público uma do Trabalho, tradição, né? sim, o Ministério Público do Trabalho, de fato, tão logo se confrontou com a lei da ação civil pública, já começou a utilizá-la largamente. Eu participei do Ministério Público por 18 anos, então, de fato, essa é uma experiência muito bem-sucedida. Os sindicatos e o Ministério Público, mas, antes de tudo, o Ministério Público, né? Então, de Sim. fato, a senhora tem razão, é uma É, experiência. e isso traz uma curiosidade também, porque o assunto chama mais atenção ao Ministério Público, à Defensoria Pública, né? Sim, sim, Aos advogados que trabalham para coletividades, do que sim. para os próprios juízes. Então é um desafio, né? Fazer com que colegas magistrados integrem o núcleo de processo coletivo, né? É verdade, a Mas senhora nós fala. temos, desculpe, Perdão, desculpe pode lhe continuar. interromper. Não, Não, eu digo, perdão. temos colegas da Justiça Federal, alguns colegas também integrantes do próprio Tribunal de Justiça, mas o núcleo duro, né, aqueles que estão sempre, né, presentes, são de outras classes, né, de outras categorias, de outras áreas de atuação. Uhum. Então, é curioso isso, embora a Justiça do Trabalho tenha sido precursora nos provimentos de natureza coletiva, por meio do dissídio coletivo, né, que inclusive inspirou a Ada Peregrini Grinover, o professor Kazuo Watanabe, esses que engendraram a Lei de Ação Civil Pública, é curioso notar que o juiz, no dia a dia, realmente, né, tem assim uma certa resistência com os provimentos coletivos. É comum, por exemplo, negar legitimidade ativa para o sindicato, dizendo que não é direito individual homogêneo, matéria, nem difuso, nem coletivo. E quando é evidente a natureza de direito, pelo menos individual homogêneo no processo, sabe? Então a gente sente uma certa resistência mesmo. É curioso isso. E a Justiça do Trabalho tem bastante tradição, né? Porque foi a Muita primeira, tradição. né? Foi a primeira a lidar com questões coletivas, né? No distrito coletivo. Agora na Escola Nacional, que também tenho a honra de integrar, nós, como docente, como pesquisadora, nós estamos agora com um novo desafio, que é um curso novo oferecer a todos os magistrados, que se denomina Conflitos Estruturais, Medidas Estruturantes. Olha que Estamos legal. preparando, né, todo o material didático e deverá estar disponível no segundo semestre desse ano, né? Mas Parabéns, é professor. realmente um desafio. Quando se convida os colegas, geralmente eles dizem: não, isso é questão para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Aí eles montam, né, a demanda e a gente julga de acordo com a demanda. É, Mas a gente, no processo coletivo, existe um protagonismo muito grande do magistrado, né? E claro, os colegas desconhecem essas ferramentas, né? claro. E é uma Veja que, pena porque poderia nos resgatar, né, e muito da questão da nossa efetividade, né, na uhum, prestação jurisdicional, né? sim, sim. É Não. interessante isso. Veja que a mesma coisa se dá na Justiça do Trabalho. É curioso. É. Também quero registrar a presença do doutor Francisco Miller, que é juiz-auditor aqui da primeira auditoria. Obrigado pela Satisfação. sua presença, doutor Que é Francisco. isso. Prazer. Boa tarde, muito prazer. Boa tarde. Então, acho que podemos iniciar, né, a nossa palestra, chamar assim, doutor Ricardo. Inicialmente, quero cumprimentar a todas as senhoras e os senhores presentes a esse evento, nessa atividade hoje. Espero que estejam bem de saúde, né? Enfrentando. Eu tenho dito, doutor Ricardo, o pessoal já sabe, a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul está enfrentando a sua segunda pandemia, né? Porque também já existia lá na pandemia da chamada gripe espanhola, Sim, é verdade. que de gripe de espanhol só tinha o nome, né? É verdade. Mas, então, pena que aquelas pessoas que estavam lá não estão mais aqui para nos dar o rumo, né, de como proceder Mas que longa tradição, numa, hein? Que bonito. numa circunstância dessa. Mas, de qualquer forma, estamos enfrentando com muita seriedade
e buscando a preservação da saúde dos servidores, servidoras, magistrados, magistradas, e procurando manter a nossa jurisdição sempre atuante e célere, que sempre nos caracterizou. E quero lhe dizer, com muito orgulho, né, que o ano passado fomos agraciados aí com o selo Diamante do CNJ, uma conquista, então, histórica para todos nós e que tem nos orgulhado. Quero Parabéns. dizer que a atividade que nós estamos desenvolvendo hoje, ela é uma atividade que foi promovida pelo Núcleo de Acessibilidade da Justiça Militar, em conjunto com o Núcleo de Gestão Estratégica. Aí. Também agradeço e cumprimento não só a desembargadora Maria Emília Moura da Silva, que é coordenadora do Núcleo de Acessibilidade, mas também os demais servidores, servidoras que compõem esse direto grupo de trabalho. Quero agradecer também, especialmente, a presença da doutora Cíntia Terezinha Barral de Moá, representante da Ajúrias, né? E também coordena aí o núcleo interinstitucional de neurociência aplicada ao direito da Escola da Magistratura, enfim, então uma reflexão bem importante que nós todos temos que ter. Essa atividade, doutor Ricardo, faz parte, então, da nossa busca, né, da democratização e acesso à justiça. Nós, desde que entramos na administração da Justiça Militar, lá em fevereiro de 2020, nós temos buscado, né, desenvolver atividades, né, dessa natureza. Criamos aí o Comitê de Incentivo à Participação das Mulheres nas atividades da Justiça Militar. Tivemos um edital de ingresso de estagiários com cota raciais, então um aspecto também que julgo importante. Enfim, acho que estamos engatinhando na questão da acessibilidade. Vossa Excelência tem uma rica história de luta, né, de desafios que se propôs e que exemplarmente demonstrou para a sociedade que é possível superar os desafios e que o Poder Judiciário precisa, né, ainda precisa, e acredito eu cada vez mais, se apropriar dessas limitações, dessas dificuldades, dessas incompreensões que todos nós, magistrados, magistradas, servidores, servidoras, enfim, temos, né, a admitir que, de fato, eu penso que ainda estamos necessitando acrescentar e desenvolver e consolidar melhores as nossas ações de inclusão social e de acessibilidade. Dito isso, sem mais delongas, né, doutor Ricardo e demais, eu passo, então, a informar as pessoas do currículo do nosso conferencista. Doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca ingressou na Faculdade de Direito da USP em 1979 e, desde então, interessa por causas sociais, o que o levou ao Ministério Público do Trabalho. Dr. Ricardo Marques perdeu a visão quando cursava o 3º ano de Direito. Com apoio dos colegas que gravavam o conteúdo de livros e as aulas, formou-se, iniciou a prática da advocacia em 1983, prestando assistência judiciária no Centro Acadêmico 11 de agosto, em São Paulo. Depois de formado, em 1984, advogou no escritório de advocacia trabalhista. Em março de 1987, foi nomeado assessor do juiz Dr. Oswaldo Preus, do TRT da 15ª Região. Ingressou na carreira do Ministério Público do Trabalho em 17 de dezembro de 1991. Manteve-se atuando na 15ª Região em Campinas. Em 1994, foi promovido a Procurador Regional do Trabalho, atuou como custos legis até 1995 e, na primeira instância, até 1999. Passou a exercer a função de procurador-chefe daquela regional até o ano de 2002, período durante o qual iniciou o processo de interiorização do Ministério Público do Trabalho com a instalação da então subsede de Bauru, em São Paulo.
Ainda em 2002, com a atuação do Conselho, com autorização do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, mudou-se para Curitiba, para cursar doutorado na Universidade Federal do Paraná, o que, em 2003, deu asa à sua transferência para a 9ª Região, onde, a partir de 2005, passou a atuar no Núcleo de Combate à Discriminação. Em 2009, foi indicado, então, para o cargo de desembargador da Justiça do Trabalho, na 9ª Região, no Paraná. Essa, então, é uma síntese do currículo do Dr. Ricardo, que muito nos orgulha, quero dizer, Dr. Ricardo, pelas suas vitórias, seus desafios, e Vossa Excelência é, com certeza, um exemplo para todos nós. E quero dizer, doutor Ricardo, que fico emocionado e lisonjeado com a sua disponibilidade, a sua energia e a sua vontade em mostrar novos caminhos para o Poder Judiciário. E que bom que a gente tem essa oportunidade, numa sexta-feira à tarde, de dialogar com Vossa Excelência. E, portanto, fique muito à vontade, Vossa Excelência está entre amigos, e o nosso fraterno abraço e o nosso agradecimento muito sincero, não só pelo que o senhor representa, pela sua luta, mas pelo seu exemplo, que nos motiva e muito. Vossa Excelência, fique muito à vontade, doutor Ricardo, para as suas considerações. Muito obrigado. Senhor presidente, quero agradecer as palavras sensíveis e gentis com que me destacou. Realmente me emocionou a lembrança do meu currículo, que a gente não fica lembrando, mas Vossa Excelência foi bastante cuidadoso, criterioso e muito gentil mesmo na recepção e no próprio convite. O convite que me formulou para participar desse evento também me emocionou muito, me honrou acima de tudo. Então, espero realmente estar à altura da distinção e poder, então, lhes falar a contento sobre esse tema que tem sido a pauta de estudos na minha carreira e também tem acompanhado a minha vida, né? Então, vou falar do homem Ricardo e do estudioso Ricardo. Por isso, esse tema me traz gratas provocações e desafios. Eu gostaria de tratar do tema traçando inicialmente um esforço histórico da condição da pessoa com deficiência na história humana. Depois gostaria de lhes falar um pouquinho sobre a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, de cuja participação, de cuja elaboração tive a honra de participar. Eu fui indicado pelo governo brasileiro para acompanhar os trabalhos de conclusão desse texto na ONU. E depois eu gostaria de tratar, então, dos efeitos que a ratificação dessa convenção imprimiu no ordenamento jurídico brasileiro em relação à pessoa com deficiência e às políticas públicas, inclusive no que diz respeito ao acesso à justiça, né, que foi desencadeado no Brasil pela Instrução 230 do Conselho Nacional de Justiça, da qual também tive o privilégio de participar. Enfim, então, vamos lá. Historicamente, a condição da pessoa com deficiência teve 4 estágios básicos. Um primeiro estágio, havia uma autorização ou oriundo do costume, consuetudinária, portanto, ou da própria lei, no sentido de eliminar a pessoa com deficiência. Os povos primitivos costumavam considerar a pessoa com deficiência como um estorvo, algo que podia atrapalhar na confrontação com inimigos ou nas caças. Era uma pessoa que não podia se manter por si, então havia um consenso no sentido de que ela poderia e deveria ser eliminada, literalmente. Nós, infelizmente, temos ainda essa característica em algumas tribos isoladas dos índios brasileiros, que realmente costumam deixar os filhos com deficiência, que nascem com deficiência, ao léu, né? E o que tem acontecido é que organizações não governamentais
ficam à espreita e tentam salvar esses bebês quando sabem do fato. Mas vejam que é uma tradição que ainda está presente nos povos primitivos e até mesmo em alguns povos extremamente avançados. A Nova Zelândia, por exemplo, autoriza o chamado aborto eugênico se há uma notícia de eventual nascimento de criança com deficiência. Então, é uma autorização expressa na lei daquele país. Então, é triste, mas, enfim, ainda é uma realidade presente, né? Apesar de nos espantar, né? É claro que a história não é retilínea, não é sequente de forma absoluta. Ela é dialética por natureza, porque nós vamos notar, por exemplo, que o povo grego tinha essa autorização, como também tinha o povo romano. Na lei das 12 tábuas havia autorização para que o pater familias eliminasse seu filho com deficiência. Em Esparta, os bebês que nasciam com deficiência eram solenemente devolvidos aos deuses do alto do Taigeto, que era uma montanha de cerca de 3.000 metros de altura. Enfim, havia um ritual, então, que se autorizava o nascimento, a eliminação de bebês com deficiência. Mas o próprio povo grego nos dá o mito de Hefesto. Hefesto era um deus que nasce com uma deficiência nas pernas, filho de Zeus e de Vênus, perdão, e de uma outra deusa. Ele depois vai namorar com Vênus, mas, enfim, nesse mito ele é filho de Zeus e de uma outra deusa, nasce com uma deficiência nas pernas e, seguindo a tradição então de Esparta, ele é jogado do alto do Olimpo e é salvo, no entanto, pelas deusas das espumas do mar. Essas criam, o ensinam, o educam, e ele volta, então, depois de adulto ao pai, e se torna, justamente porque Zeus se apieda, se arrepende do que havia feito, quando vê seu filho formado e, enfim, com uma deficiência na perna, sim, mas plenamente corajoso e apto, Hefesto se torna o deus que vai forjar as armas dos deuses, dos outros deuses guerreiros. Então, esse símbolo, esse mito de Hefesto é muito importante, porque, veja, no próprio povo grego, que tinha em si a ideia de que a pessoa com deficiência poderia ser eliminada, também descobriu a possibilidade do potencial, desde que se desse à pessoa com deficiência, então, instrumentos para que ela pudesse se integrar. Então, Hefesto acaba sendo o deus que trabalha para os outros deuses, viabilizando a atividade deles na guerra, né? Então, claro que isso é uma figura mitológica, mas ela é interessante porque revela, então, a percepção que o povo grego tinha, né, da pessoa com deficiência. Entre os romanos, havia uma ideia pré-estabelecida que os soldados que voltavam feridos da guerra e, portanto, incapazes de, eventualmente, sustentar a própria família e voltar para a luta, esses soldados eram sustentados por um fundo criado pelos próprios soldados, com que deixavam uma parte do seu soldo para essa reserva de atendimento dos colegas que voltavam feridos da guerra. Ou aqueles que morriam, também esse fundo sustentava a família dos que perdiam seus provedores. Então, embora Roma também, na lei das 12 tábuas, que é antiga, que é nos primórdios de Roma, ela acaba desenvolvendo o acolhimento, as bases do que veio a ser depois a Previdência Social, né? Um fundo coletivo sustentado pelas pessoas e também pelo Estado, e que depois provia aqueles que eram afetados por alguma contingência, né, mais séria, né? Então, vejam, é curioso, isso é que eu dizia, quer dizer, a história não é retilínea, não se pode dizer, na antiguidade era só assim, depois na Idade Média se tornou de outra forma, porque as coisas vão se desenvolvendo de forma circular, de forma dialética mesmo. Na Idade Média, o que se pode afirmar, do ponto de vista geral da história, é que a influência do cristianismo vai acabar banindo essa ideia de eliminação, né, da pessoa com deficiência, de ceifar-se a vida de pessoas com deficiência por causa disso. Mas se cria, por outro lado, a crença de que a pessoa com deficiência resulta da punição de Deus. Quer dizer, se você tem um filho com deficiência, é porque você pecou, ou se você fica com uma deficiência, é porque você, então, teria pecado. Então, a pessoa com deficiência é, digamos assim, uma espécie de instrumento para pregar o chamado temor a Deus, né? Então,
cuidado, porque o pecado pode gerar a falta da visão ou uma deficiência física severa. Não haja contra Deus, porque você pode se tornar, então, uma pessoa com deficiência. E o que se desenvolve nesse momento da história é a ideia de que a pessoa com deficiência é incapaz e precisa ser assistida. Quer dizer, você desenvolve o assistencialismo como política e como pretexto de dominação, inclusive, do clero e da própria nobreza, né? A gente sabe que, durante a Idade Média, essa aliança entre clero e nobreza foi fundamental para sustentar o próprio regime absolutista e tudo mais. O poder do Estado deriva de Deus, o rei é o representante de Deus na terra, etc. E a pessoa com deficiência acaba sendo um pretexto, um argumento para pregar esse temor a Deus e ao rei, né? Então, a pessoa com deficiência fica sendo objeto de assistencialismo. É comum, então, se estabelecerem instituições de asilamento, ou então, na frente das igrejas, já era comum darem-se óbulos a pessoas com deficiência que lá ficavam e, enfim, recebiam esses óbulos. Isso fica bem retratado naquela novela tradicional, Corcunda de Notre Dame, né? Ele acaba sendo essa pessoa estigmatizada, essa pessoa escondida, mas ele acaba também tendo o personagem central naquele romance que enfim, desenrola a trama do enredo, né? Mas, de fato, essa ideia do assistencialismo vigeu na história humana ao longo de toda a Idade Média, mas ela começa a ser transformada a partir da Revolução Industrial, porque durante a Revolução Industrial desenvolvem-se instrumentos que possibilitam pessoas com deficiência física severa sair de casa, né? Criam-se as muletas, as cadeiras de rodas primitivas, assim, mas elas começaram a ser inventadas durante o período da Revolução Industrial, a partir de 1600, 1700. Então, se começa a pensar na instrumentalização da pessoa com deficiência, né? Principalmente no que diz respeito a questões de deficiência física. De qualquer forma, também acolhem-se os soldados, né? A questão do atendimento dos heróis de guerra está muito ligada ao desenvolvimento do direito das pessoas com deficiência, né? Isso se verifica depois da própria Revolução Industrial, durante a Primeira e Segunda Guerra na Europa, em larga medida, né? Nos Estados Unidos também, quer dizer, políticas públicas de acolhimento dos heróis de guerra que se tornam deficientes são aquelas que impulsionam os direitos generalizados das pessoas com deficiência. Nós vemos, então, que, a partir da Revolução Industrial, começa a se perceber a possibilidade de se instrumentalizar a pessoa com deficiência para superar os seus impedimentos, inicialmente apenas de caráter físico, de locomoção. Mas vejam que interessante, né? Quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, o próprio sistema de direitos humanos evolui, porque aqui eu vou fazer um parênteses para tratar do sistema geral de direitos humanos. Então, nós vemos que, na Revolução Francesa, quando se estabelece justamente o próprio nascimento do Estado democrático, o que se pensa é o desenvolvimento das liberdades individuais. O que se quer é colocar um limite no poder do Estado absolutista, garantindo as liberdades do indivíduo, submetendo o indivíduo e o Estado ao império da lei. Então, desenvolve-se aqui o Estado democrático, né? O Estado democrático de direito. O Estado e o cidadão, todos estão submetidos ao império da lei, lei essa que deve derivar da vontade da maioria. Isso é uma revolução sem precedentes na história da civilização humana. Mas aqui, nesse momento, o que se está a fazer é garantir as liberdades individuais, a liberdade de ir e vir, que a pessoa com deficiência naturalmente não detém por causa de impedimentos físicos e sensoriais, no caso dos cegos, né? Então, você precisa instrumentalizá-las para isso, para que elas se locomovam. Inventa-se, por exemplo, no século XIX, inventa-se o Braille. Ah, vocês vão achar muito interessante a origem do Braille. O Braille foi inventado por Louis Braille, que, na verdade, desenvolveu o código de alfabeto Braille, que é um código de alto relevo que você sente no dedo, né? Porque os artilheiros de Napoleão
precisavam desenvolver uma metodologia para estabelecer as coordenadas de tiro à noite. Então, eles passaram a desenvolver essa ideia de passar os números para os soldados em papelões perfurados por trás, indicando os graus de tiro, né? Longitude, latitude, tudo, sem precisar acender luz, acender fogo. Se acendesse alguma coisa ali, você levava o tiro. Então, eles passaram a passar mensagens por papelões perfurados, dando as coordenadas de tiro por esse meio. E o Louis Braille, então, depois que, enfim, já em 1850, bem depois de Napoleão, assimila isso e desenvolve todo um alfabeto que, pela primeira vez, possibilitou, pelo tato, a inclusão social do cego na leitura e na escrita. Vejam só, até então os cegos ficavam alijados disso, mas foi a guerra que propiciou, né, esse avanço. Na Revolução Industrial também se desenvolveram, como eu dizia, as muletas, as bengalas para cegos, inclusive, poder se locomover, né, usando o tato. A bengala que o cego utiliza é um instrumento de tato. Ele vai fazendo uma sondagem do solo, ela vai sondando cada pé, cada passo que você dá, a bengala antecipa qualquer eventual obstáculo. Então, vejam, essa instrumentalização teve origem justamente a partir da Revolução Industrial. Mas as liberdades individuais que se consagraram, então, com a Revolução Francesa, também foram acompanhadas do prenúncio dos chamados direitos sociais e das ações afirmativas ou de solidariedade social. Então, falava-se liberté, igualité e fraternité. Então, no primeiro momento, se estava muito preocupado em afirmarem-se as liberdades públicas, garantindo, como eu dizia, a liberdade de culto religioso, a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir. Queria-se apartar o indivíduo da opressão do Estado. Isso era fundamental e foi feito, né? Já os direitos sociais forjaram-se a partir do século XIX, justamente por causa das iniquidades da Revolução Industrial. Quer dizer, todos vão se lembrar daquele texto de Émile Zola, Germinal, né, que narra as agruras que os operários das minas de carvão passavam, que levaram a mortes horríveis em condições terríveis de trabalho, 14, 15 horas de trabalho. E, enfim, esse livro do Zola fala da necessidade de se atender também às demandas, não só do dono da mina, que explorava o trabalho dos operários, mas também a necessidade dos trabalhadores, que, afinal, precisavam ser protegidos e também ter salários minimamente compatíveis com a sua capacidade de consumo, né? Então, essa ideia de direitos sociais começa a ser forjada justamente por causa das iniquidades, principalmente nas relações entre capital e trabalho. Nascem os chamados direitos sociais, em que, num primeiro momento, então, lá na Revolução Industrial, se falava o Estado tem que ser mínimo, vamos deixar o indivíduo livre. Mas aqui, já no século XIX, já se percebe que não adianta, o Estado mínimo pode levar a grande iniquidade social, né? Então, no final do século XIX, inclusive, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Pio XII, fala de que, olha, o trabalhador não pode ser visto como alguém a ser meramente explorado, ele precisa ter respeitada a sua dignidade. O trabalho é uma expressão da dignidade humana e ele precisa ser adequadamente protegido, adequadamente remunerado. Aqui começam a surgir lutas, por exemplo, contra o trabalho infantil. Descrevem-se situações chocantes de crianças que eram colocadas nas minas de carvão desde a mais tenra idade, porque elas poderiam chegar, por serem pequenas, a recantos mais escondidos da mina, onde elas poderiam extrair melhor o carvão, ou então as mãos delicadas das crianças, segundo diziam os chamados médicos do trabalho da época do início do século XIX, as mãos delicadas da criança poderiam recolher melhor o algodão, só que se criava uma situação de extrema exploração da infância, né? Então, o trabalho da criança nas minas de carvão ou na agricultura era algo muito utilizado, só que isso privava a criança da sua infância e do seu desenvolvimento. Então, começa a surgir aqui uma certa indignação contra isso, e na Inglaterra, no começo do século XIX, já se estabelece a primeira lei de direito do trabalho em 1802.
justamente para impedir o trabalho de crianças. Mas, pasmem, estabelece pela chamada Moral and Health Act, a lei da moral e da saúde, que a idade mínima para o trabalho deveria ser de 9 anos. Quer dizer, tudo bem, começa a trabalhar com 9 anos, isso é normal, tudo bem. Né? Basta que você lave a fábrica uma vez por ano, era esse mais ou menos o conteúdo dessa lei. Mas, vejam, foi a primeira lei que tratou da condição mais vulnerável de alguém. Então, a criança... Doutor Ricardo, doutor Ricardo, Vossa Excelência ficou sem o microfone. Está sem o microfone, doutor Ricardo. Ele que desligou, Juarez? Eu não ouço. Alô? Doutor Ricardo, o senhor está sem o microfone. Ele não ouve, eu acho. Vocês me ouvem? E senhor, Sim, presidente? perfeitamente, Sim, perfeitamente. perfeito. Eu acho que ele ouviu, sim. Ele vai. Está providenciando ali, né? Eu acho que ele desligou sem querer. Isso, pode ser. Pode ser. É que entrou alguém na sala com o microfone aberto, aí não sei. Talvez tenha. Isso aí, foi alguém que com o microfone aberto atrapalhou ele, eu acho. Talvez. Não sei. Vamos aguardar. Ele deve ter achado que estava com mau contato, foi ajeitar e desligou. Bom, Ele foi Sim. chamar a esposa dele para... Ah, tá. Agora voltou? Voltou. Sim. Agora sim, estamos ouvindo. perfeito. Pode. Obrigado. Sem querer, Muito obrigado. apertou ele. Eu não sei, devo ter batido a mão sem querer. Né? Deve. Tá bem. Deixa eu só ver se o lugar ficou bom. O senhor dizia das liberdades individuais, as questões todas que conduziam. da lei. Tudo certo. A última coisa que eu falei sobre a lei da criança, da moral e da saúde. Isso, 9 Certo, anos. então, pois não. Muito obrigado. Então, me desculpe, eu devo ter batido a mão sem querer aqui Não, em absoluto. no teclado. Mas, então, eu dizia que, vejam, então, percebe-se a necessidade de tirarem-se as crianças dessas condições de exploração terríveis, porque elas são duplamente vulneráveis, né? Elas não têm condição de resistir. Então, são vulneráveis do ponto de vista físico e psicológico, e têm a sua vida ceifada, porque a privação da infância é algo que gera prejuízos muito sérios. Então, a primeira lei foi aquela que mencionava, na Inglaterra, em 1802, que estabeleceu a idade de 9 anos para o trabalho. Mas eu dizia também que, nesse momento, por causa das relações laborais, também se começa a pensar na condição feminina, porque, justamente, o dia 8 de março foi consagrado como o Dia Internacional da Mulher, porque se deu um fato histórico bastante grave. 129 operárias americanas no estado de Nova York estavam trabalhando e pararam a sua atividade para reivindicar salários iguais aos homens, porque elas ganhavam a metade do que os homens ganhavam fazendo a mesma coisa. E, infelizmente, essas mulheres foram presas, o galpão foi fechado, houve um incêndio e todas morreram. Não se sabe se o incêndio foi criminoso ou, enfim, foi um acidente, mas a verdade é que elas todas morreram porque estavam a reivindicar condições de igualdade com os companheiros masculinos, né, no trabalho. Também se percebe, ao longo do século XX, uma série de reivindicações de outros grupos, como, por exemplo, os trabalhadores discriminados racialmente, que começam a se mobilizar, os negros aqui na América estavam emergindo da escravidão, sem que houvesse uma equiparação. Era comum se verificar que um operário negro ganhava 1/3 do salário de um operário branco, uma mulher negra, então, uma condição bastante inferior. Então, começa a haver uma mobilização dos negros, principalmente pelos direitos civis, nos anos 50 e 60 do século XX.
Mas o que eu queria dizer com isso é que o próprio direito do trabalho, que começa a nascer no século XIX, a partir da encíclica Rerum Novarum, dessa lei da saúde e da moral das crianças na Inglaterra, a encíclica Rerum Novarum do Papa Pio XII estabelece que o trabalho não pode ser visto como simplesmente algo que se compra e se vende no mercado, porque ele deriva da dignidade humana e deve preservá-la. Então, o Papa Pio XII fala, então, na necessidade de salários justos, da necessidade de limitação da jornada de trabalho. Uma reivindicação que se fazia na época é 8 hours to work, 8 hours to play, 8 hours to sleep, 8 shillings a day. Quer dizer, os operários ingleses do século XIX queriam dividir o tempo de forma mais justa, né, para poder viver, poder estar com a família, poder dormir, porque as jornadas de trabalho no século XIX eram de 14 a 16 horas. Depois é que eles falavam dos 8 shillings. Eles não estavam muito preocupados com a questão dos shillings. Primeiro, queriam pelo menos o direito de ter o tempo para si, né? Então, a questão da jornada de trabalho foi uma reivindicação operária que, vejam, foi acolhida plenamente por Henry Ford. O Henry Ford dizia o seguinte: os operários têm que ter tempo para usufruir do seu trabalho, inclusive consumir os veículos que produzem. Nós vamos pagar bem os operários para que eles possam, né, se engajar no sistema capitalista, né? Aliás, o direito do trabalho, então, surge como antídoto à ameaça comunista, né, da Revolução Soviética. Quer dizer, era necessário humanizar-se o capitalismo, torná-lo socialmente viável, como uma forma de proteção contra o perigo real do comunismo, né? Porque a convulsão que se deu na União Soviética foi muito preocupante. Eles saíram do feudalismo diretamente para o comunismo. Não houve lá na União Soviética o florescimento de uma burguesia industrial, como se deu em toda a Europa, né? Então, havia um perigo muito grande e o direito do trabalho nasce nesse contexto. Mas esse cuidado dos grupos vulneráveis é algo que está na semente e na raiz do direito do trabalho, que é um direito, como eu dizia, um direito social. Então, aqui você já tem o pressuposto das liberdades individuais e você precisa estabelecer um Estado socialmente justo. Então, você quer que o Estado garanta, por exemplo, saúde para todos, educação para todos. Isso é a primeira coisa que se fez na França, na Revolução Francesa. Já eles perceberam naquela época que ou eles dominavam a massa rebelde, que estava indignada com as condições precaríssimas que o absolutismo impôs, ou você educava esse povo, ou você nunca ia controlar o povo francês. Então, a questão da escola em tempo integral e gratuita e universal foi a base da Revolução Francesa, né? Então, vejam, essa ideia dos direitos sociais vem nascendo como um aperfeiçoamento da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, no sentido de garantir que as pessoas livres pudessem ser efetivamente inseridas em sociedade para poder, então, usufruir dos bens que a sociedade produz, né? Então, no entanto, a partir da Segunda Guerra, depois dos horrores do nazismo, que se consagra aquela ideia que o Papa Pio XII havia estabelecido na encíclica Rerum Novarum, a ideia de que a dignidade deve estar presente. Quando se cria a Organização das Nações Unidas, se estabelece a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fixa no seu artigo 1º que todo ser humano nasce livre, liberté, e igual, égalité, em direitos e dignidade, em dignidades e direitos, é dotado de razão e consciência e deve ter com relação ao próximo um vínculo de fraternidade. Então vejam que aqui a própria Declaração Universal de Direitos Humanos pós-Hitler consagra o princípio da dignidade humana e eleva a status de declaração mundial a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essa busca da dignidade também, então, acaba por consagrar o direito das mulheres. A própria Organização Internacional do Trabalho estabelece na Convenção 138 a proibição do trabalho infantil a partir dos 15 anos, só autoriza o trabalho a partir dos 15 anos. A nossa Constituição, inclusive, estabeleceu 16 anos, né, como idade mínima para o trabalho, só admitindo a aprendizagem aos 14, enfim. A proteção de grupos vulneráveis está na raiz e na semente, como eu dizia, dos direitos humanos. Então, você fala em liberdades gerais, você fala em direitos gerais, mas você precisa
progressivamente atender determinados grupos vulneráveis que vão se estabelecendo e buscam acesso a esses direitos. Então, você falava das mulheres, das crianças, dos próprios negros aqui na América, etc. É nessa toada, digamos assim, é nessa escalada que, então, nos anos 80 do século XX, as pessoas com deficiência passam a reivindicar direitos. Porque nesse jogo todo, as pessoas com deficiência não são nem exploradas pelo mercado de trabalho, como eu dizia. Elas estão fora da sociedade, elas são excluídas, elas estão abaixo, digamos assim, do grau de exploração que levou ao nascimento do direito do trabalho, do sindicalismo, etc. Elas não entram em nada, elas ficam fora. Não pode trabalhar, não pode casar, não pode namorar, não pode nada, né? Ficam à mercê de políticas assistencialistas e nada mais. Então, há uma descrença, há um descrédito nas pessoas com deficiência. Quando a história mostra o contrário, né? A gente tem, por exemplo, o nosso maior escultor, José Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, era uma pessoa com deficiência por causa da doença que tinha, mas ele continuou suas obras a partir dela, não parou. E as melhores, inclusive, aconteceram quando ele já não tinha força nos braços, ele tinha lá seus assistentes, mas ele continuou esculpindo. A Nona Sinfonia foi composta pelo Beethoven quando já não ouvia. Você não precisa do ouvido para ser o maior compositor de todos os tempos, né? A própria obra-prima do Beethoven se deu assim. Stephen Hawking, que é o sucessor do Einstein na Academia Inglesa de Física, o maior físico do final do século XX, do começo do século XXI, todos conhecem, né? Quer dizer, tinha uma limitação severa, desenvolveu lá um programa de computador pelo qual ele se expressava e trouxe os maiores avanços da física. Então, quer dizer, essa ideia de que a pessoa com deficiência não produz é desmentida pelos fatos, né? E, então, o que as pessoas começam a reivindicar a partir dos anos 80 é um tratado de direitos humanos à guisa do que ocorrera com as mulheres, com as crianças. A ONU já tinha lá a declaração, a OIT e a ONU já tinham as convenções, os tratados internacionais de proteção à criança, de proteção às mulheres, de proteção aos racialmente discriminados, etc., etc., né? A questão racial, vocês lembram que nos Estados Unidos gerou uma instabilidade terrível no século XX, né? O Luther King, o Malcolm X foram heróis dessa luta, mas a sociedade americana se destabilizou profundamente por causa da questão dos direitos civis dos negros, né? Então, e a própria Organização das Nações Unidas, seguindo a trilha da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, atendeu esses grupos todos, mulheres, crianças, negros, mas não havia ainda um instrumento para as pessoas com deficiência. Então, nos anos 80, eles passam a reivindicar, se organizar em todo o mundo, e em 2006, finaliza-se a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, de cuja elaboração eu tive a honra de participar, né? Eu fui indicado, como não sei, acho que quando eu falava disso não estávamos ainda para todos, mas enfim, eu fui indicado porque em 2005 eu tinha escrito minha tese de doutorado pela Federal do Paraná e por isso fui convidado pela delegação brasileira a participar da finalização desse tratado internacional lá na ONU. E a grande peculiaridade, a grande similaridade desse tratado é que ele foi redigido por pessoas com deficiência de todo o mundo. Houve a construção de um consenso maravilhoso. Os diplomatas simplesmente referendaram o que o movimento organizado, mundialmente organizado, de pessoas com deficiência elaborou, né? E eu posso indicar a ideia central da revolução desse tratado, que é de fato revolucionária em termos institucionais. Porque as leis anteriores à Convenção da Pessoa com Deficiência pautavam a pessoa com deficiência apenas para políticas de assistencialismo e de atendimento clínico. E a deficiência era definida clinicamente. Pessoa com deficiência é aquela que não realiza os atos normais da vida por limitações físicas, sensoriais, etc. Nasce aí a ideia de que a pessoa com deficiência é incapaz. O decreto 3298 de 99, inclusive, dizia assim: pessoa com deficiência é aquela incapaz de realizar os atos normais da vida. E a deficiência era definida pelo Código Internacional de Doenças,
que vinha no artigo seguinte: então, cego é aquele que tem 20%, não sei, não lembro mais os códigos, enfim, mas era adotado o Código Internacional de Doenças, a deficiência era vista como uma doença. E não é assim, isso não é verdade, porque na medida em que eu fiquei cego, eu não sou mais doente, eu sou assim. Na medida em que eu tenho uma deficiência na perna, porque eu nasci prematuro, tudo isso se deu porque eu nasci prematuro. Eu não tenho uma doença, eu sou assim, é a minha característica, do mesmo jeito que eu sou homem, branco, são paulino, etc., eu tenho essas características, que eu mando uma limitação na perna e uma ausência da visão. Não sou doente, eu preciso de atendimento em razão dessas peculiaridades. Mas não sou incapaz, não sou doente. Isso está em mim, né? Como uma pessoa que não fala ou não ouve, também é assim. E aí ela desenvolve a língua brasileira de sinais e nós temos que nos comunicar com ela, a sociedade brasileira precisa se comunicar com ela pela língua de sinais. Então, vejam, o que se consagra na Convenção da ONU é a superação do aspecto clínico da visão que pautava as políticas públicas para pessoas com deficiência, clínica e assistencial. O que se estabelece a partir da Convenção da ONU é a ideia de que a deficiência é uma questão social, que envolve corpo, mente e sociedade. Então, a Lei Brasileira de Inclusão fala: a deficiência deve ser definida do ponto de vista biopsicossocial. O que quer dizer isso? O artigo 1 da Convenção define pessoa com deficiência como aquela que apresenta impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, os quais, em interação com diversas barreiras, podem impedir a sua participação plena em sociedade. Veja que você tem os impedimentos como característica da pessoa. E o que pode afetar o direito desse cidadão que tem esses impedimentos? As barreiras que a sociedade lhe opõe. Então, aqui eu vou pedir uma licença, vou abrir um parêntese para contar um pouco da minha história, que já foi tão bem, né, apresentada, mas eu queria contar, digamos, como fala o nosso povo, né? O nosso povo tem um ditado que eu acho muito engraçado, que fala assim: vocês conhecem as pingas que eu bebo, mas não veem os tombos que eu levo, né? Então, quero falar um pouquinho dos tombos que eu levei, né? Então, quando eu me formei na Faculdade de Direito, bom, eu perdi a visão quando eu estava no 3º ano, e aí os meus colegas, como foi bem lembrado no início, meus colegas foram maravilhosos, me incluíram. Eles gravavam as coisas em fita cassete, na época é o que tinha, não tinha computador, e com isso eu pude fazer as provas, eu pude terminar a faculdade, fazer mestrado e especialização lá na USP, né? Então, me formei lá, fiz mestrado e especialização com esse método. Depois que eu me formei, eu acabei tendo muita dificuldade de arrumar trabalho, porque, embora o meu currículo fosse diferenciado, porque eu já tinha mestrado, logo que eu me formei, estava começando mestrado, e, enfim, um currículo diferenciado, ninguém me dava emprego, eles me chamavam para entrevista pelo currículo, eu não falava no currículo que sou cego, que era cego, porque eu não achava que tinha que falar, né? Enfim. E não estava mentindo nada, porque eles iam ver no primeiro dia, né? Mas era comum eles me chamarem e eu ficava lá, então, na sala de espera. Muitas vezes eu falava: o senhor já foi contratado, seu currículo é muito bom. Tá? Aí eu chegava na sala de espera e ficava 1 hora, 2 horas. E aí vinha sempre um pretexto, assim: olha, a vaga foi ocupada pelo filho do dono da empresa, olha, a empresa não vai mais contratar. Enfim, não me contratava. Não me contratava. Houve mesmo um sindicalista da CUT, dos bancários de São Paulo, que diz: companheiro, você tem que entender que uma pessoa cega não pode defender os bancários como precisa ser defendido. Eu falei: companheiro, vírgula, você vai me ver como adversário. Se Deus quiser, eu vou defender banco. Você vai ver o que é bom. Eu fiquei muito bravo, mas eles não me contrataram, né? Não me contrataram, e veio com esse conversa de companheiro. Então, vejam que era muito difícil conseguir um trabalho, né? Até que o Dr. Oswaldo Preuss, que sempre me emociona quando eu lembro dele, desembargador lá em Campinas, no Tribunal de Campinas, soube pelos filhos dele que eu já tinha casado, estava com a minha filha, precisava sustentá-la, precisava cuidar da minha esposa, que estava dando duro para sustentar o casal na época, sozinha, e minha primeira esposa, mãe das minhas filhas. E, bem, esse moço soube da história e falou para o pai dele que eu devia ser o assessor dele.
porque eu estava começando o mestrado e tudo mais. E deu certo, eu fui então assessor do Dr. Oswaldo Preuss por 5 anos. Em 90, eu fiz o concurso para magistrado, já que o Dr. Preuss gostava do meu trabalho como assessor, ele me estimulou a ser eu mesmo magistrado. Então, eu fiz o concurso, eu estava entre os 10 primeiros colocados, mas antes de realizar a última prova eliminatória, o meu exame médico foi antecipado, porque o tribunal entendia naquela época que uma pessoa cega não podia ser juiz. E não houve o que os demovesse. Eu tentei tudo, recurso administrativo, mandado de segurança, e ainda levei uma bronca do juiz federal na época, que disse, além de atrapalhar o concurso, quer ser juiz, como pode? Um despacho bastante duro, né? Foi duro lidar com isso na época. Quer dizer, a ideia de que a própria justiça não estava pronta para romper digamos assim, os tabus pré-estabelecidos. Havia um precedente do Supremo já dizendo isso, que uma pessoa cega não poderia ser juiz, e pronto, não teve conversa. Mas eu fui, então, levado a fazer o concurso do Ministério Público do Trabalho, no qual eu tive a honra de ser aprovado em 6º lugar, em 5.000 candidatos, cerca de 5.000 candidatos, 4.800 candidatos, e lá estive por 15 anos, aliás, 18 anos, onde eu pude, eventualmente, trabalhar em questões de política pública. Então, por isso que eu fui convidado para estar na ONU, no momento da elaboração da convenção. Enfim, foi muito bom, né? Trabalhei na lei do aprendiz, do jovem aprendiz, várias coisas bacanas que eu pude fazer no Ministério Público do Trabalho. Aquela coisa de Deus escrever certo por linhas, digamos, tortas. Não que o Ministério Público fosse linhas tortas, é que a minha intenção inicial era ser magistrado. Mas foi muito bom estar no Ministério Público, né? O Calamandrei diz que o membro do Ministério Público, enquanto defensor da lei, deve deter a imparcialidade do juiz, mas como defensor do povo, deve trazer consigo a paixão do advogado. Então, era uma experiência muito bacana, né, essa do Ministério Público, gratificante demais. Em 2009, eu, então, fui eleito no 5º Constitucional, o mais votado da lista, de longe, graças a Deus, o que muito me honrou, para ocupar um cargo de desembargador aqui em Curitiba, onde eu já estava estabelecido. Eu vim fazer um doutorado aqui em 2002, trabalhei sobre a questão do trabalho da pessoa com deficiência e, enfim, me tornei o primeiro magistrado cego no Brasil. Já não sou mais o único, já há outros no 1º grau, outros em 2º grau também, o que é muito bom. Quer dizer, mais um tabu, digamos assim, que se quebrou, né? Então, era bom ser o primeiro, mas não o único. E isso se confirma agora, né? Bem, no que diz respeito à Convenção da ONU, então, se estabeleceu que a deficiência resulta da combinação dos impedimentos e das barreiras. Onde houver barreiras, elas devem ser eliminadas. E ela estabeleceu também, adotando, portanto, o conceito biopsicossocial de deficiência, que a recusa de eliminação da barreira social implica discriminação contra a pessoa com deficiência. E essa discriminação, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, pode ser tipificada criminalmente. Então, devem-se eliminar as barreiras atitudinais, que são as piores, né? Aquela que decorre do desconhecimento da pessoa com deficiência. Diz, não pode ser juiz, cego não pode ser juiz. Isso é uma barreira atitudinal, né? Por atitude cultural. Né? A ideia de que uma pessoa cega pode ou não pode fazer alguma coisa, ou alguém se julga no direito de dizer por ela o que ela pode ou não pode fazer. Se fosse assim, não existiria Stephen Hawking, não existiria Beethoven compondo a 9ª Sinfonia, ele pararia de compor, né? Depois que ficou surdo, e vai por aí afora, né? Quer dizer, então a Convenção estabelece essa ideia. E por que nós estamos falando aqui hoje? Porque a Convenção também estabelece no seu artigo 13 que o Poder Judiciário deve ser plenamente acessível a pessoas com deficiência, tanto jurisdicionados como servidores ou magistrados, né? Nós temos que dar jurisdição a todos, estar aberto a receber todos no Poder Judiciário. Então, a recomendação 230 do Conselho Nacional de Justiça, ela estabeleceu a criação obrigatória de comissões de acessibilidade em todos os tribunais do Brasil, né? E também estabeleceu regras para receber pessoas com deficiência em todos os níveis,
servidores, magistrados e jurisdicionados. O Conselho Nacional de Justiça é muito empenhado na implementação dessa convenção. Ele fiscaliza rigorosamente e recomenda que se criem as comissões, recomenda que essas comissões estabeleçam relatórios periódicos para verificar a demanda de jurisdicionados, servidores e magistrados com deficiência. E, finalmente, houve a Convenção 243, que assegura a pessoas que tenham dependentes com deficiência severa ou doença severa a redução de jornada. Que ela está... Nós já tínhamos isso na Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal, mas a resolução estende isso para todos os níveis de servidores, né? E recomenda, então, redução da jornada, etc., né? Então, vejam, eu falei muita coisa, muito rápido, e espero ter sido compreendido. Mas, se não fui, me coloco à disposição para responder perguntas que eu aguardo com ansiedade. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Ricardo. De fato, primeiro dizer que Vossa Excelência foi rápido, mas muito consciente, não é, nas suas afirmações e de uma maneira muito didática. Muito obrigado. Então, estamos muito tranquilos, com certeza Vossa Excelência foi muito compreendido, né? Então, vou dizer que enquanto... como é que nós pretendemos que funcione aqui o nosso debate, né? As pessoas podem se inscrever pelo chat, e aí o nosso organizador pode estar perguntando, ou mesmo, né? Então, a gente vai poder fazer dessa forma. Quero lhe dizer que tivemos várias participações, né? E que eu vou me permitir aqui trazer ao conhecimento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Pelo Facebook aqui. Cristina Mazui de Charnevski. Cristina Parabéns, é uma querida amiga lá do Tribunal de Justiça, sim, uma pessoa admirável. Isso. Parabéns à Justiça Militar pela iniciativa e ao brilhante palestrante que nos contemplou em outras oportunidades. Ela é secretária, então, da comissão lá de acessibilidade. Né? Muito atuante. Também a Maria Rossimar Silva, doutor Ricardo Tadeu, de Praia Grande. Prazer enorme ouvi-lo mais uma vez. Muito obrigado. Sou da Praia Grande. Também Rúbia Carla Ribeiro, tristíssimo pensar que ainda estamos no século passado. De fato, né, traz uma reflexão para todos nós, bem importante. Temos aqui o Daniel Carvalho, pessoas abençoadas e iluminadas que pavimentam a estrada para que outros passem. Sempre muito bom ouvir o senhor. Muito obrigado. Dilamar dos Santos, rápido e eficaz. Parabéns pela aula. Muito obrigado. Também Lisa Sense. Parabéns, doutor Ricardo. Sempre fazendo a diferença na sua fala, nessa quebra de barreiras. Bom, de fato, né, enquanto eu anotei inúmeras coisas aqui, enquanto as pessoas, eu, pelo menos não contei aqui numa inscrição, mas fiquei pensando, né, doutor Ricardo, quanto necessário é esta reflexão, né? Será que não seria, né, de nós termos, e talvez isso fosse importante, principalmente nós da Justiça Militar aqui, que os nossos jurisdicionados são policiais militares e bombeiros militares, né? Não deveríamos ter no nosso perfil educacional, na plataforma de educação, né, as questões do braille, as questões da língua de sinais. Quer dizer, o policial ele faz abordagem, né? Daqui a pouco ele está abordando uma pessoa com deficiência e não se dá conta disso, não se apercebe disso. É verdade. Né? O senhor sabe que já houve incidentes delicados assim, por causa disso, que um cidadão
surdo estava num supermercado e o supermercado tinha sido roubado, assaltado mesmo. E quando os policiais, eu não lembro quando foi isso, nem em que local, francamente, mas eu lembro dessa notícia. Quando os policiais o interpelaram de longe, levanta a mão, não sei o quê, ele não ouviu e continuou andando. Sim. Infelizmente, aconteceu dele ser morto, né? Mas isso é uma fatalidade, os policiais não tiveram culpa, né? Foi aquele clima de tensão. E veja, no que diz respeito às pessoas cegas, talvez não, sim, é necessário uma preparação, sabe por quê? Porque é comum uma pessoa cega estar andando e alguém puxá-la pelo braço para ajudar. E isso a desequilibra, pode ser perigoso. Então, o certo é, por exemplo, oferecer o braço para a pessoa tocar. Então, são pequenas informações que poderiam ser realmente ministradas para os heróis da nossa Polícia Militar, né? Sim. Da Brigada aí de Porto Alegre, né? Ainda fala assim, né? Brigada Militar. Isso. O senhor sabe que eu tive... Pois não. Desculpe, me interrompi. Não. O senhor sabe que eu tive a oportunidade de comandar a brigada durante a Copa do Mundo. Ah, sim. E uma das capacitações que nós fizemos era justamente essa, né? O trato com a pessoa com deficiência, porque claro que havia todo o envolvimento da FIFA nesse processo, Sim. né? Sim. E espaços, etc. Né? Ela determinava que se deixasse espaço, eu lembro disso, sim. Exatamente. Então, houve a necessidade, mas depois aquilo, vejo que, não sei, pelo menos é um pouco o meu sentimento, né? O O senhor sabe que uma coisa importante, uma coisa seria interessante, muito interessante, e isso é um problema que nós estamos enfrentando no judiciário, é que os policiais tivessem acesso a rudimentos, pelo menos, de língua brasileira de sinais, porque muitos surdos não são oralizados, eles só se pronunciam com sinais. Então, era importante que os policiais tivessem alguma informação, porque quando abordar a pessoa não responde, provavelmente é porque não está ouvindo ou não sabe ler lábios. Porque existe o surdo que lê os lábios e responde, consegue falar, mas a parte deles não são oralizados. Então, eles precisam se expressar por língua de sinais. E nós temos um problema interessante aqui, do ponto de vista de desafio, que é, se jurisdição é o ato de dizer o direito, é necessário que o judiciário se aparelhasse, seria necessário que o judiciário se aparelhasse em língua brasileira de sinais, para emitir sentenças, exará-las em Libras, em português, primeiro, e em Libras, porque a Libras é a língua oficial do Brasil, tal e qual o português. Sim. Então, veja, qual que é o problema? Veja que interessante. Não há vocábulos jurídicos em língua brasileira de sinais. Você não tem, por exemplo, uma palavra, um sinal para litispendência, você não tem um sinal para jurisprudência, você não tem. Cada advogado surdo que estuda desenvolve o seu. Eu estou tentando puxar a comunidade surda para isso. Eles já conseguiram desenvolver uma série de vocábulos, mas a gente parou porque eles querem preservar a regionalidade. Cada lugar, o surdo gesticula de uma forma. E aí eu expliquei, olha, isso com relação a você falar flor, mesa, árvore, etc., ok. Mas você falar de jurisdição, não, você tem que ter uma linguagem una. Vocês têm que fazer uma votação aí e escolher um sinal para cada palavra, né? E aí eles resistiram, não aceitaram. Eu acho que vão acabar aceitando. Né? Então, veja, já é uma batalha que eu estou tentando desenvolver com os surdos para a gente ter um glossário de Libras jurídica há uns 5 anos. No começo não avançava nada, agora está quase lá, só falta unificar os sinais. Mas, veja, eles mesmos resistem, eles dizem que nós tínhamos que entender que a expressão de língua brasileira de sinais é regionalizada. E eu expliquei, mas isso não pode com termo científico. Termo científico tem que ser unívoco. Como é que o judiciário de Porto Alegre vai fazer uma sentença em Libras diferente da de São Paulo? Não dá. Né? E eles pararam. Eu tentei passar esse conceito científico para eles, mas eles resistiram. Então, não sei se nós vamos conseguir. Mas veja como são grandes os desafios. Muito grandes. Sim. Agora, acho que os militares... Pois não. Não, Vossa Excelência pode contar com o apoio da Justiça Militar nessa luta aí. Acho que a gente pode se inserir aqui, pelo menos no nosso... Né? Seria bacana, hein? Seria muito bom. Porque eu acho que quanto mais a gente conversar sobre esses problemas, mais fácil as pessoas entendem e as pessoas vão se somando a esses desafios, né?
Nós precisamos chamar os artilheiros de Napoleão para desenvolver, né, essa linguagem. Legal aquilo, né? Essa origem do Braille é muito interessante. Não, com certeza. Então, assim, talvez a gente possa contribuir. Tem uma pergunta aqui, né? É uma manifestação de gratidão pelas palavras que valoriza a sua contribuição. Parabéns aqui a Helena Medina. Também a sala aqui do nosso Núcleo de Gestão Estratégica pergunta o seguinte: que mensagem Vossa Excelência deixaria para os jovens que possuem algum tipo de deficiência, que buscam seu espaço profissional e que poderão enfrentar as dificuldades que o nosso palestrante enfrentou? E parabéns por ser tricolor, dizem aqui os integrantes da EGE. Então, o que eu diria assim, para qualquer mensagem, né? Sim, para qualquer jovem, independentemente de ter ou não deficiência, eu diria uma frase que me foi muito importante ao longo da vida, assim, essa persistência. Então, assim, jamais acredite nas limitações que te querem impor. Acredite em você e siga. Não acolha as limitações que não são suas, mas são aquelas que os outros querem impor a você. Então, jamais acredite nas limitações que lhe queiram impor. Siga o seu caminho, acredite em você. Ótimo. Também dizer, antes de passar a palavra para a doutora Cíntia, que quer lhe fazer uma pergunta, informar que o Daniel Carvalho coloca aqui, aliás, perdão, o Roteschild Santos Prestes. Grande aula, doutor Ricardo Tadeu, Porto Alegre, na escuta. Que bonito. Então, obrigado. Doutora Cíntia, por gente. Doutor Ricardo, um prazer enorme ouvi-lo novamente, né? Eu acompanho o seu trabalho, sou uma admiradora, também sou pessoa portadora, né? Ou melhor, pessoa com deficiência, porque faz parte da nossa personalidade, né? Eu tenho deficiências neurosensoriais e físicas, né? E dentre essas, eu tenho a cegueira legal, né? Eu estou enquadrada na cegueira legal, tamanha a minha limitação visual. Sim. Eu queria lhe fazer 3 questionamentos, se não fosse abusar, né? O primeiro se relaciona justamente com a questão dos encaminhamentos nos nossos casos, né? De uma avaliação biopsicossocial que indique, né, a necessidade de aposentadoria. Nós temos 2 possibilidades. A possibilidade de aposentadoria por sermos pessoas portadoras, melhor dizendo, com deficiência, né? Que para mim, realmente, essa nomenclatura ela não faz muita diferença, mas eu estou tentando ser científica, né? Tentando ter um rigor científico. Eu não concordo, né, que nós estaríamos minimizando a deficiência porque ela seria um acessório. Não, ela faz parte da nossa personalidade, né? Ela nos amolda, nós nos modificamos, somos resilientes em virtude disso. Primeira possibilidade seria essa, da aposentadoria, né? Como pessoa com deficiência, nós teríamos uma contagem privilegiada de tempo de serviço, né? E não teríamos idade mínima. Contudo, não teríamos integralidade e paridade. A outra possibilidade seria aposentadoria por invalidez, né? Que nos dá integralidade e paridade até a última reforma previdenciária, né? Mas nos dá uma sentença, né, de que nós somos incapazes para qualquer serviço público. Então, assim, eu lhe questiono, né? Primeiro questionamento, se me parece que isso é inconstitucional e que também não passa pelo controle de convencionalidade, né? Porque não é possível que, por causa de uma deficiência visual, né, ou mais abrangente, neurosensorial, como é o meu
caso, física também, né, que absolutamente ao meu alcance. Tanto é verdade que eu continuo lecionando, né, totalmente dedicada, eu me aposentei, mas estou lecionando fazendo doutorado, atuando academicamente. Então, minha primeira pergunta seria essa: se essa sentença ela passa pelo controle de constitucionalidade e convencionalidade. A segunda seria a atitude do mercado de negar seguro de vida a quem tem doença grave, tá? E que pode ou não ser causa de uma deficiência, né? E a terceira é bem recente, em relação à aprovação da PEC emergencial, que, dentre os gatilhos, prevê a possibilidade de redução das isenções de 4% para 2% do PIB, e entre o leque, o espectro de possibilidades de manejo, estaria a redução proporcional da isenção de imposto de renda para as pessoas aposentadas por invalidez, por exemplo, e para os idosos. Eu lhe pergunto, isso passaria? Isso não é proibição de retrocesso? Muito obrigada. Bom, eu quero lhe agradecer pelas perguntas. Eu só gostaria de um esclarecimento. Quando a senhora fala a primeira questão é que eu não compreendi direito. Quer dizer, quando se aposenta por invalidez, você não tem... Se tem uma sentença, né, de que não se pode exercer qualquer outra atividade, pública ou privada, né? Veja bem, embora a aposentadoria por invalidez seja, de fato, a incapacidade absoluta e permanente, a própria CLT estabelece que a aposentadoria por invalidez suspende o contrato de trabalho. Ela não implica, em si, a extinção do contrato de trabalho. Isso está no artigo 475 da CLT. O que quer dizer o seguinte, que a pessoa com alguma aposentadoria por invalidez tem o direito de se reabilitar. Então, assim, mesmo na Previdência Social, a aposentadoria por invalidez não implica. É curioso, é uma certa contradição, porque ela é concedida quando os peritos determinam que você tem uma incapacidade total e permanente para o trabalho. É verdade, essa é a raiz da aposentadoria por invalidez. Por outro lado, o aposentado por invalidez tem o direito de se reabilitar e de voltar para a empresa, inclusive. Sabe? Então, na verdade, nós temos que lutar, é uma coisa que foi desarmada no Brasil, pela volta dos serviços de reabilitação, que são muito precários no Brasil, muito precários. E se criou essa cultura de, eu quero ser aposentado por invalidez para encostar o burro na sombra. Desculpe a brincadeira, mas é isso. Não é. A aposentadoria por invalidez, desde os primórdios da CLT, é vista como algo que geraria o direito à reabilitação e não simplesmente... A senhora mesma é prova disso, né? A senhora se aposentou por tempo ou por invalidez? Não, por invalidez, Por né? invalidez. Por tempo, eu me aposentaria agora em junho de 2021, Sim. né? Então, mas a senhora é então prova eu já disso. entraria na regra de... Obrigada. A senhora é prova disso, não né? tanto. Né? Eu entraria Sim, na olha. regra de transição para os 62 anos, né? Sim, sim. E aí, porque é uma junta médica que cuida de mim. Sim. E eles disseram que, exercendo a magistratura com as exigências atuais até os 62 anos, eles não me assegurariam sobrevida até lá. Então, eu tive que fazer essa dura opção, né? Porque, claro, eu poderia me aposentar por tempo, normalmente, mas eu não teria nem integralidade, nem paridade, né? Então, foi uma escolha de Sofia mesmo, né? Mas o que eu queria dizer é que, inobstante, acho que acertadamente, a junta, inclusive, foi uma junta quádrupla, uma junta quádrupla, porque eu tive um perito também da Justiça Eleitoral, porque então juiz eleitoral, né? E o fato de não estar habilitada para exercer
a apresentação, principalmente, da judicatura, né, e não o trabalho intelectual da magistratura, né, não significa que não se Claro. possa ser professor, por exemplo, maiormente hoje em dia, quando nós temos toda a tecnologia ao nosso favor, Sim, né, sim, e nós podemos fazer isso mediado pela tecnologia, sim, né. sim. Então, me parece que essa condicionante da aposentadoria por invalidez, né, de que é total e Que bom. absolutamente, permanentemente incapaz, ele não passa por um controle de constitucionalidade e convencionalidade. Essa seria a minha opinião, mas eu É, gostaria de ouvi-lo a não, respeito. de fato, e é isso que eu quis dizer. Tanto não é assim que já desde os primórdios o aposentado por invalidez tem o direito à reabilitação. O problema é que a política pública no Brasil desmontou o serviço de reabilitação do INSS, por exemplo. Então, assim, é chocante. Quer dizer, veja como a interpretação correta do sistema é aqui. Embora a aposentadoria por invalidez acarrete, de fato, a ideia de incapacidade total e permanente, ela deveria estabelecer o direito de reabilitação, mas não se faz. Progressivamente vêm sendo desmontados os programas de reabilitação que eram fantásticos, fantásticos. Eu conheço muito uma pessoa maravilhosa que é especialista nisso aqui no Brasil, que chama-se Cazu. Não, não é o Cazu, tá, eu confundi aqui. Espera aí, professor. Ah, meu Deus, me escapou o nome dele aqui. Meu amigo. Enfim, desculpa, eu esqueci o nome. Mas, enfim, eu conheço um profissional tradicional nos programas de reabilitação de pessoas com deficiência que fica indignado com isso. Romeu Sasaki. Romeu Kazumi Sasaki. Ele é fantástico. E ele trabalha com reabilitação desde os anos 50. Ele já está idoso, mas continua vigoroso e operoso. Quer dizer, e ele fala sempre disso. Por que se desativou no Brasil o trabalho de reabilitação social, que é um direito? Inclusive, a lei de cotas da CLT, doutora, estabelece que a vaga é para pessoas com deficiências habilitadas e reabilitadas. Então, veja, a própria lei de cotas lá na CLT também fala da reabilitação profissional, mas nós não temos esse trabalho no Brasil, é muito raro. É muito raro. Então, assim, eu não sei, digamos, é um anacronismo da lei. A lei fala em aposentadoria por invalidez se dá àquele que tem incapacidade total e permanente. Mas a lei também estabelece, e é uma pena que a política pública no Brasil não atente para isso, que a pessoa com deficiência, a pessoa aposentada por invalidez tem o direito à reabilitação profissional. É o direito precípio que ela tem. Não é o de ficar simplesmente recebendo o benefício. Então, não sei, é uma questão cultural. Agora, do ponto de vista da Convenção da ONU, nós deveríamos exigir, sim, a retomada, né, dos programas de reabilitação que o INSS tinha em alto grau de qualidade. Até os anos 90 era assim. Depois, progressivamente, eles foram sendo desmontados. Acho que eles acharam que era mais caro trabalhar na reabilitação do que pagar o benefício pura e simplesmente, sabe? É lamentável, mas é isso mesmo. Tá bem. Doutor Ricardo, temos aqui também a manifestação da doutoranda Fernanda Ribeiro Toniaso, da UX, parabenizando aí pela excelente palestra. Muito obrigado. E também ver essa questão da internet, ela é fantástica, né? A Maria Rosimar Silva diz ela, sou mãe de um adulto com 35 anos com síndrome de Down, bastante autônomo e nível de maturidade muito boa, mas há sim a preocupação quanto às abordagens policiais, quanto ao preparo deles para lidar com as diferenças, já que o preconceito em relação ao Down é muito distorcido e exacerbado. Vejam, a gente às vezes não consegue mensurar, né, Eu não até o imaginava também. nosso alcance, mas de fato, infelizmente temos que concordar, né, com a Sim. dona Maria Rosimar Sim. Silva. Também tem aqui, doutor Ricardo, uma pergunta do nosso diretor-geral, é uma pergunta com segundas intenções, imagino eu, mas é uma preocupação importante, que é o doutor Flávio Helma. Ele pergunta, doutor Ricardo, como magistrado, quais são, na sua avaliação,
as principais barreiras que existem no dia a dia do seu trabalho no judiciário, tanto do ponto de vista das relações interpessoais, colegas, servidores, partes, etc., como as barreiras físicas e estruturais. Quais as suas orientações para que possamos ser mais inclusivos para com as pessoas com deficiência? Eu acho que essa aqui é uma síntese, né, do qual é o tema de casa, né? Muito boa Qual é o pergunta. nosso tema de casa, hein, doutor? Sim, sim. Veja, aquele lema que eu lhes falei, né? Não sei se eu cheguei a mencionar, porque hoje eu tinha feito uma palestra de manhã, então às vezes eu confundo aqui o que eu falei aqui e lá, mas enfim. Existe um lema que pautou a Convenção da ONU, que é Nothing about us without us, nada sobre nós sem nós mesmos. Porque, como eu disse, essa convenção foi redigida por pessoas com deficiência. Então, elas deveriam ser ouvidas nas políticas públicas, né? Nós temos visto algumas medidas que têm sido tomadas, inclusive o Supremo considerou inconstitucional, por exemplo, uma decisão do presidente Bolsonaro no decreto 10.502, que foi o retorno para as escolas especiais das crianças com deficiência. O Supremo já tinha uma decisão defendendo a necessidade de regularização das escolas comuns para receber pessoas com deficiência. Então, o Supremo suspendeu liminarmente esse decreto, considerando justamente que ele vinha em retrocesso em relação ao que já estava fixado pela Convenção da ONU e pela jurisprudência que se firmara no Supremo, porque a Confederação das Empresas, Escolas Privadas, entrou com uma medida dizendo que as escolas privadas não tinham que se adaptar para receber pessoas com deficiência, porque esse era um problema do Estado e as escolas privadas não tinham que arcar com isso. E aí o Supremo já, nos idos de 2010, 2011, já disse que não. Sim, as escolas particulares têm que receber as crianças com deficiência por causa da Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Estado Constitucional, e o artigo 24 estabelece o critério da educação inclusiva, né? Então, veja, às vezes as decisões são tomadas sem ouvir as pessoas com deficiência, como dizia a doutora, como chama a senhora que falou comigo agora, perdão? Doutora Cíntia. Doutora Cíntia, exatamente. Que houve uma questão na alteração das alíquotas de imposto de renda, também de cima para baixo, sem conversar com as pessoas com deficiência. Também a própria isenção que o governo dava para aquisição de veículos foi diminuída. Você podia ter um veículo comprado com isenção de IPI, independentemente do valor do veículo. Agora, o governo federal baixou para R$70 mil. Você só pode comprar um veículo de R$70 mil, o que complica, porque se você é uma pessoa de cadeira de roda, que precisa de um carro que caiba a cadeira de roda para você entrar no carro e poder dirigir ou ser conduzida no carro, dificilmente você vai comprar um carro adequado com R$70 mil. Mas essa foi uma medida tomada também sem ouvir as pessoas com deficiência. Então, existem órgãos aqui no Brasil que são os Conselhos Nacionais de Direito da Pessoa com Deficiência, os Conselhos Estaduais de Direito, municipais, que são órgãos deliberativos de política pública. Eles tinham que ser ouvidos. Quer dizer, sempre que for tomar uma medida concernente a pessoas com deficiência, tem que consultar os conselhos. E eles, por sua vez, têm que consultar as suas bases, né? Quer dizer, o que se espera é que tudo que diga respeito a pessoas com deficiência seja justamente a partir da consulta a elas. Isso está no artigo 4 da Convenção da ONU. Então, qualquer medida que se tome à revelia do que está ali estabelecido é inconstitucional. Porque, insisto, essa convenção não é um tratado internacional pura e simplesmente. Ele foi ratificado no Brasil com status constitucional, com base no artigo 5º, parágrafo 3º. Quórum de 3/5 em 2 turnos. Então, veja, é norma constitucional. Aqui se fala de controle de constitucionalidade. Não se trata de controle só apenas de convencionalidade, mas sim é uma norma constitucional, que ela foi ratificada com status de emenda. Então, ela se incorporou à Constituição brasileira. E, de fato, o artigo 4, como o artigo 24, por isso que o Supremo, por exemplo, pautou a sua decisão sobre educação inclusiva no artigo 24 da Convenção, mas aí como norma constitucional. Não foi como norma supralegal, não, foi como norma constitucional. E, enfim,
é muito importante que as pessoas com deficiência sejam ouvidas nas políticas públicas que lhe digam respeito, porque senão vai haver erro. Vai haver erro. Provavelmente vai ocorrer uma medida assistencialista, não vai dar certo, né? Quer dizer, agora, eu fiquei sensibilizado pelo senhor ter percebido, Vossa Excelência percebeu, então, que é importante que haja uma adaptação do seu trabalho em relação à população com deficiência. Isso é maravilhoso. Só isso já valeu o ano para mim. Viu? Parabéns. Não, é absoluto, doutor Ricardo. A sua presença aqui ela já é reflexo disso, com certeza. Muito obrigado. Penso que as nossas limitações, né, culturais, até eu diria, elas precisam dessa oxigenação. Né? Vossa Excelência Sim. está oxigenando aí, trazendo luzes, né, para a nossa reflexão no que diz respeito a isso. Eu acho que, como eu disse no início, né, o Poder Judiciário é um instrumento, né, que precisa se adequar a essa... Precisa compreender mais, precisa, primeiro, dizer que não está adaptado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu, pelo menos, não acho que nós estejamos adaptados para atender essa demanda tão presente no nosso universo. Segundo, precisamos, sim, nos debruçar sobre isso para saber. E Vossa Excelência está nos dando o caminho, né? O senhor está... Olha, conversem com quem tem deficiência, é o mínimo que vocês têm que fazer. E não inventem coisas, porque às vezes vai gastar energia, vai gastar dinheiro num negócio que não atende à necessidade, que é aquilo que posso estar cheio de boa vontade, mas não dá, né? Então, acho importante. Tem aqui, doutor Ricardo, uma pergunta da Rúbia Carla Ribeiro. Doutor Ricardo tem acompanhado as normatizações dos tribunais relacionados à resolução 343 do CNJ, que institui condições especiais de trabalho para as pessoas com deficiência e responsáveis por dependentes nessa condição, ela pergunta. Como garantir dignidade para exercer o trabalho sem recursos operacionais e materiais para isso? Quem deve arcar com os custos para a atuação em home office? As pessoas com deficiência ou a instituição? Uma boa pergunta, hein? Da dona Rúbia. Eu quero agradecer a Rúbia porque quando eu falei, eu disse 243, eu errei. De fato, é a resolução 343. Eu não tenho dúvida de que quem tem que arcar com as adaptações é a instituição. Você não pode transferir para a pessoa com deficiência esse ônus. É a mesma coisa a empresa que está, por exemplo, hoje determinando que seus funcionários trabalhem em home office por causa da pandemia, é ela que deve arcar com isso. O princípio é o mesmo, né? Quer dizer, o dever aqui é do Estado se adaptar e efetivamente contemplar os servidores com essa prerrogativa. Se trata de outra coisa, a não ser prerrogativa, porque essa resolução determina que quem tem dependentes com deficiência ou alguma doença grave tem o direito de trabalhar em casa ou ter redução da jornada. E é isso, os custos têm que ser suportados pela administração mesmo. Veja, a questão da pessoa com deficiência é sempre muito difícil. Eu mesmo vivo aprendendo todo dia, né? Coisas que eu não imaginava. Por exemplo, no meu tribunal, eu percebi que seria mais eficiente determinar que os nossos servidores e recepcionistas terceirizados, etc., estivessem habilitados a conduzir pessoas cegas que lá ingressam pelo recinto, do que simplesmente colocar piso podotátil. Quer dizer, você pode até colocar o piso, mas se a pessoa não conhece o local, ela não vai conseguir se locomover lá dentro. Então, é mais prático, mais objetivo treinar as pessoas que recebem os jurisdicionados ou servidores com deficiência. O servidor acaba aprendendo. Se ele vai lá uma vez ou duas, ele já aprende e se locomove sozinho. Mas digamos que há um jurisdicionado que chega lá pela primeira vez. Que, eu quero ir no gabinete do Ricardo. Então, pode seguir a trilha podotátil aí que você chega lá. Pode ser que ele chegue, mas vai demorar o triplo do tempo do que se ele fosse conduzido, né, diretamente. Então, é mais prático, né? Sim.
Não, sem dúvida. Eu também entendo que é o poder público, né, que deve arcar com esse ônus, porque não seria justo, na minha visão. Aliás, hoje eu estou encaminhando o relatório do Tribunal de Contas do Estado, né, o relatório de gestão do ano passado, e dos parágrafos que eu coloquei lá no relatório é que o legislador ele precisa pensar em alcançar ao gestor mecanismos legais de aportar, por exemplo, internet para o servidor na sua residência, computadores, enfim, toda uma gama, né, que o Estado está a exigir dele. Hoje eu entro na casa da pessoa, quer dizer, é um absurdo. Ela permite que eu entre na sua casa, divide o computador dela com o serviço, com o filho, com a esposa, enfim, o marido, etc. E nós não temos como ainda, legalmente, né, fornecer esses mecanismos. A gente vai fazendo algumas concessões aí e achando o mecanismo de atender essa demanda, mas precisa o legislador atender, né, a essa necessidade. Nós temos aqui duas perguntas, por enquanto. A doutora Cíntia, né, coloca que teria mais um questionamento, se possível. Claro. É constitucional a negativa de seguro de vida por morte natural ao portador de doença grave? Pergunta a doutora Cíntia. Eu nem sabia disso. Eu estou assim, estupefato com essa informação. Quer dizer, claro que é inconstitucional, lógico, né? É claro que a seguradora ela sempre vai pensar do ponto de vista custo-benefício para ela também, mas ela não pode privar uma pessoa nessa condição de ter uma proteção para os seus familiares, né? É um absurdo. Isso é uma discriminação, na minha opinião. É claro que, do ponto de vista de mercado, você pode até entender o raciocínio da seguradora, mas ele não pode prevalecer sobre os direitos humanos universais, né? Não pode tratar desigualmente Acho que temos uma questão bastante interessante aí para defender, então, porque é comportamento padrão das seguradoras. Sim, porque inclusive no financiamento imobiliário. Você vê, eles sempre pensam dessa forma. Mas eu acho que a gente tem que testar o judiciário, invocar, inclusive, a Convenção da ONU, né? Os princípios gerais de direitos humanos, etc. Né? Quer dizer, vamos provocar, vamos agir, né? No meu caso, a doutora Cíntia, levou 20 anos para aceitarem a ideia de que uma pessoa cega pode ser juiz. Mas aconteceu, né? Espero que, nesse caso, seja mais rápido, que a gente consiga um tratamento equânime mais rápido. Né? O senhor abriu portas, né? Como já disse aqui alguém no Facebook. Também temos aqui, doutor Ricardo, uma pergunta do Edmilson. Eu pediria que fizesse verbalmente, não sei se é possível. Edmilson? Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, doutor Ricardo, pela palestra. Excelente. Muito obrigado. Não seria uma pergunta, e sim um depoimento, porque eu moro aqui próximo ao Instituto Santa Luzia para Cegos, né? E convivi desde criança com deficientes visuais, né? E vi assim com eles assim aquela perspectiva de progressão. Nós com deficiência não temos uma perspectiva de subir uma carreira, alguma coisa assim, porque chegou ao nível de segundo grau, acabou para nós, né? E o senhor é prova disso, que não, com força de vontade se vai ao longe. Eu quero parabenizá-lo, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas você sabe que tem uma questão tecnológica que mudou isso, né? Porque hoje os cegos têm acesso ao computador por sistemas que leem com voz o que está na tela. Então, do ponto de vista de trabalho, a pessoa cega hoje está em pé de igualdade com qualquer outro. Já que todo mundo trabalha pelo computador, essa ideia de que o cego... Antigamente era assim, né? O cego era ou massagista ou revelava chapa de raio-x. Não tinha muita possibilidade mesmo. Era isso que se dava para a pessoa cega. Mas hoje já não é mais assim. Já não é mais assim. Né? Essa abertura da informática para os cegos é um instrumento de ampla inclusão.
profissional. Ampla inclusão. É mais rápido que o Braille, é mais rápido que até que pessoas que olham, que veem a tela. Os cegos ouvem aquilo com uma velocidade. Eu estou dizendo eles porque eu não consigo ouvir assim rápido. Eles falam... E eles vão lá, entendem tudo e fazem. Enfim, é impressionante. Então, veja que a questão tecnológica quebra barreiras mesmo. Essa é uma libertação para os cegos. E nós, inclusive, estamos vendo isso no judiciário. Quer dizer, os processos são cada vez mais totalmente digitais. Então, não há por que dizer que um cego não possa ser juiz, não possa ser advogado, não possa ser servidor, etc. Basta que lhe dê esse programa, que não é caro, né? E ele vai fazer qualquer coisa que todo mundo faz. Tá bem, doutor Ricardo. Muito obrigado. Né? Não copiei aqui outro questionamento, mas dizer que a tarefa que nós temos, ela é muito, acho que não diria árdua, mas ela é muito assim, gratificante. Sem dúvida. Né? Ou seja, a tarefa de trazer, né, de essas questões das barreiras, essas questões que nem o senhor coloca, né, que as pessoas elas nascem livres, iguais, basta dar-lhes oportunidade, né, basta compreender as questões, né, então respeitar as diferenças, né, compreender as diferenças, respeitar as diferenças, né, Isso mesmo. mal comparando até, me perdoe, mas às vezes as pessoas vêm dar uma opinião sobre o teu corpo, né? Ah, como tu tá gordo, como tá magro, como não sei o quê, mas alguém lhe perguntou alguma coisa, ô, cara, rapaz, o que tu tem a ver com isso? Né? Tem razão. Então, são questões, né, que a gente tem, sim, que se debruçar sobre elas, né, para compreender melhor essas questões, né? Porque essa questão da biopsicossocial, do Durkheim iria dizer que o suicídio é uma questão social, né? E, portanto, as pessoas precisam compreender isso, não é um ato individual da pessoa, né? Então, são questões assim que a gente tem que começar a se perguntar: qual o meu papel nessa obra, né? O que obra, né? Como diria o Cortella, né? Que obra que eu faço, né? Que obra eu fiz. Então, são questões importantes para a gente estar refletindo. Então, quero, doutor Ricardo Tadeu, agradecer mais uma vez a disponibilidade de Vossa Excelência privar conosco aí esses momentos de crescimento, de amadurecimento, e penso que se cada um de nós sair hoje aqui refletindo de como posso melhorar, como posso contribuir, né, para melhorar as ações da sociedade junto às pessoas como um todo, em especial as pessoas com deficiência, nós teremos ganhado aí o nosso dia, né? Acho que temos, sim, uma tarefa na Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul a aprimorar, e aí fica o nosso compromisso de buscar, né, as relações com esse segmento, seja de deficiência física, seja cognitiva, seja, enfim, visual, e as mais diversas, junto especialmente aos órgãos de segurança, que eu acho que são extremamente importantes. Eu fico pensando um cidadão com deficiência entrando numa delegacia de polícia, por exemplo, o quanto ele não se sente fragilizado, né? Se o cidadão não portador de deficiência já é um estresse enorme, imagina a pessoa que é portadora de deficiência, né? O que não passa na cabeça dessa pessoa. Então, acho que sim, cabe a nós reconhecermos isso, que é o primeiro passo, que o judiciário tem muito ainda que caminhar, tem muito a crescer e tem muito a se debruçar, né, para compreender melhor as nossas limitações e as nossas dificuldades. É uma inquietude que nos assola, né, mas que eu acho que nós estamos, sim, propiciando, né, espaços de reflexão
nesse mundo pandêmico que estamos vivendo, né, um mundo extremamente complexo, difícil, né, ao vermos aí mais de 2.000 pessoas perdendo a vida, né, numa situação calamitosa e que a gente não consegue, muitas vezes, né, solucionar. Então, o que nos resta, me parece, é refletir sobre isso e fazer ações que mudem, né, efetivamente todo esse processo. Então, fica o nosso melhores dos agradecimentos, nosso reconhecimento, doutor Ricardo, pelo seu desafio, pelo seu trabalho, né? E conte sempre com a Justiça Militar do Rio Grande do Sul, tenho certeza também com a Escola da Magistratura, com a Júris, enfim, porque são reflexões que nós vamos levar adiante, queremos levar adiante sim, né? Porque eu acho que é importante. E que bom que as pessoas puderam participar também pelas redes sociais, aí, pelo Facebook, enfim, que é uma ferramenta extremamente democrática e importante. Então, deixo a palavra à sua disposição, doutor Ricardo, para fazer o nosso encerramento do nosso encontro. Muito obrigado. Olha, eu gostaria de reiterar o que dizia no início. Fiquei muito comovido e honrado com o convite de Vossa Excelência, principalmente com a sua visão sobre todas essas questões. Posso assegurar a Vossa Excelência que não é uma visão comum, não é uma visão usual, infelizmente. Vossa Excelência tem uma percepção muito sensível e aguçada da questão e certamente se conduzirá no rumo certo. Eu fico feliz de ter participado desse seu esforço e me coloco à disposição sempre. Tem em mim um aliado e, se permite dizer, um amigo, porque estamos na mesma trincheira. Então, eu fiquei muito emocionado de conhecê-lo e a sua política pública com relação a esse tema que me toca muito profundamente. Então, só eu tenho a agradecer. Muito obrigado, quero dizer que foi uma honra estar aqui, quero agradecer a todos que nos ouviram, quero agradecer as perguntas que foram muito perspicazes e qualificadas, só valorizaram a minha fala, então, muito obrigado mesmo. E um abraço a todos. Eu fico sempre à disposição aqui, ou, se Deus quiser, um dia aí mesmo em Porto Alegre. Com certeza, doutor Ricardo. Já fica o convite, já fica o nosso compromisso, tanto nosso quanto seu aí. Certamente, certamente. Vamos levar aí, né, Cíntia, na Escola da Júlia para fazer aí Com uma certeza. fala bem importante. Bem importante. E integrar essa questão da acessibilidade também à neurociência, o estudo da neurociência, né? Sim. Claro. E também o impacto da acessibilidade nos processos coletivos, né? Sim. Nós temos muito a trabalhar juntos e melhorarmos, né, a aplicabilidade e efetividade da convenção, que hoje é direito constitucional no Brasil. Sem dúvida. Muito obrigada, doutor Ricardo e doutor Fábio, pela oportunidade de estar aqui, né? Um abraço. Maravilha, muito obrigado. Um abraço. Um abraço obrigado, a todos. Doutor Ricardo, só uma manifestação aqui da Josiane, exemplo de força e perseverança, palestra maravilhosa, parabéns, doutor Ricardo. Muito obrigado. Então, com isso, estou agradecendo, doutor Francisco, também presente, enfim, todas as pessoas que puderam acompanhar, tenho certeza, doutor Ricardo, crescemos muito nessa tarde, sexta-feira, né? E isso graças à sua disponibilidade, seu exemplo. Então, estou encerrando aí o nosso encontro, né? Fiquem bem, cuidem-se, que eu tenho dito, todas as pessoas são imprescindíveis, né? Então, é importante que se cuidem, porque, se Deus quiser, isso tudo vai passar o quanto antes e que a gente possa se encontrar, se abraçar, se ver fisicamente novamente. Muito obrigado por todos, a presença de todos é muito importante e que a gente tenha aí um bom fim de semana junto aos nossos familiares e amigos. Grande abraço. Muito obrigado, um abraço então, para todos. estou lhe aplaudindo todos. Abraço. Aqui, doutor Ricardo. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado.